Olá amigos, eu Rosalina Santos, estou aqui no meu canal do YouTube para dar continuação à leitura do livro Sou como Oliveira Verde, essa obra extraída do Salmo 52, versículo 8, onde o salmista Davi declara: eu, porém, sou como oliveira verde plantada na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Esse é o 29º vídeo dessa obra e o primeiro vídeo do capítulo 9. Estamos agora entrando no capítulo 9 e esse capítulo está intitulado de O Azeite, o Precioso Espírito Santo em Nós. Eu te peço, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais essa mensagem e se inscreva no nosso canal. Para iniciar a leitura dessa obra, eu quero começar lendo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 a 17, onde Jesus, o próprio Jesus declara: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O azeite de oliva é um produto de grande valor. Um pequeno vidro de azeite é muito mais caro que um litro de óleo comum, óleo de soja ou de milho. O azeite de Deus em cada um de nós é muito mais valioso do que qualquer bem que se possa adquirir nessa terra. Ainda que você tenha uma cidade inteira, nada disso pode se comparar com o azeite de Deus em nós. Quando você e eu produzimos os frutos que o Pai espera em nós, somos renovados e podados para produzirmos mais frutos. Quanto mais fruto bom Deus encontra em você e em mim, muito mais Ele cuida, limpa, para que Ele encontre mais frutos em nós. Você encontra essa descrição, falando esse assunto, em João capítulo 15, versículo 1 a 2. O azeite era um produto de grande valor, produto de muita importância no comércio dos tempos antigos. O livro de Ezequiel, capítulo 27, versículo 17, nos diz o seguinte: Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam o trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Em 1 Reis, capítulo 5:11, nós encontramos declarando: e Salomão, filho de Davi, deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20.000 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Cada coro tem 360 litros. Cada coro equivale a 360 litros, trazendo para as nossas medidas de hoje. Sendo assim, Salomão deu a Hirão 720.000 litros de azeite. Nota-se que o azeite de oliva era usado como moeda forte nos tempos antigos. E em nossos dias atuais, grandes agricultores aqui no Brasil e em diversas nações, são os homens visionários, homens de grande visão, estão investindo na plantação de oliveiras devido à sua resistência e quão valioso é o seu fruto esse que nada se perde. O azeite também, ele tem um grande valor na dieta. Para uma boa dieta, com bons resultados, deve-se incluir o azeite de oliva, que é o resultado da azeitona após passar por uma prensa.
Então, na sua dieta, você quer ter uma boa dieta, inclua o azeite de oliva. Há 8 ou 9 anos, uma empresa espanhola começou a utilizar os caroços de azeitona para o funcionamento de aquecedores industrial. Nessa época, apenas a Espanha produzia mais de 5 milhões de toneladas de azeitonas, dos quais 4 milhões de toneladas eram resíduos, que são os caroços da azeitona, que iam direto para os aterros sanitários. Os pesquisadores da empresa utilizaram os caroços da azeitona para produzir a biomassa e alimentar as caldeiras daquela empresa. Essa matéria é limpa, renovável e é até 8 vezes mais barato do que o petróleo. De acordo com a empresa, essa empresa que chama Colordon, que desenvolveu o projeto, essa empresa diz que 2,5 milhões de toneladas de caroços de azeitona é suficiente para gerar energia para 1,5 milhão de casas. Então, nosso Brasil precisa entender, precisa reconhecer isso aqui. Na época da minha infância e adolescência, era muito comum a maioria das pessoas, um percentual de 90% das pessoas, quando elas sentiam fracas, quando elas estavam precisando de alguma interferência na saúde delas, elas se sentiam fracas. Lá na minha infância, eu me lembro muito bem disso, aquelas pessoas recorriam, uma média de 90% das pessoas, de toda aquela época, elas recorriam a curandeiros. Eu me lembro muito bem que as pessoas antigamente recorriam a curandeiros, a benzedores, a simpatias, e invocavam por espíritos, invocavam por nomes de entidades, por nomes de imagens. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com azeite? O que isso tem a ver com a azeitona, com a oliveira? Para você entrar nesse assunto, de que as pessoas recorriam às entidades para receber benzeção, e elas buscavam o socorro para as dificuldades delas, para a cura de enfermidades. Elas buscavam em vários lugares que não se declarava de Deus, que falava de Deus, mas era um ritual pagão. E as pessoas naquela época buscavam essas coisas. Mas nos nossos dias atuais, o número de pessoas que procuram por socorro diretamente com Deus e a sua palavra é muito maior. E já está em um percentual muito mais elevado do que tempos atrás. As pessoas hoje, quando elas precisam de socorro, a maioria delas, algumas ainda buscam em curandeiros, em entidades, em centros, algumas ainda buscam, mas hoje a maioria, hoje é ao contrário de antigamente. A maioria das pessoas hoje, elas vão direto às igrejas. Você vai num culto aí da Igreja Universal, está superlotada. As igrejas batistas, Assembleias de Deus, Deus é Amor, graças a Deus, todas as igrejas Paz e Vidas estão superlotadas. Por quê? Porque o azeite de Deus está convencendo as pessoas de que elas precisam buscar Deus, né? Hoje, o número de pessoas que procuram por socorro diretamente a Deus e a sua palavra é muito maior, e já está um percentual muito mais elevado dos tempos atrás. Todas as pessoas que eu conheço, as pessoas hoje, elas leem a Bíblia, elas têm a Bíblia em suas casas. Isto
se dá devido à ação do Espírito Santo sobre nós, sobre nossa nação e sobre toda a terra. É o agir do óleo que foi extraído lá no Getsêmani. Então hoje nós temos o agir do Espírito Santo em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa nação, muito maior do que antigamente. E eu sei que esse óleo de Deus, ele vai trabalhar, ele vai ungir muito mais pessoas, ele vai trazer o convencimento nas pessoas de que quem é Jesus, quem é o Pai e o que é a vida eterna. O Espírito Santo de Deus está trabalhando incansavelmente nos nossos dias. E Ele está trabalhando e Ele está convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo. E muito mais pessoas estão se rendendo ao Deus poderoso, ao Deus Criador dos céus e da terra. Que Deus te abençoe. Não esqueça de dar seu like, de compartilhar essa mensagem e de se inscrever no nosso canal. Um abraço e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.